Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas se eu parasse aqui, Deus já falou muito para nós nessa noite. E sabe o que eu percebo? Que Ele quer um envolvimento maior do corpo aos comandos dele. Amém? Deus quer uma resposta da nossa parte para concordar com Ele. Porque é na concordância que nós ligamos e desligamos. É na concordância, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma disposição mental e do coração, falando a mesma coisa, nos movendo no espírito. Obrigada, querida. Que nós vamos experimentar da manifestação do reino de Deus, do poder dele em nosso favor, amém? Hoje eu quero compartilhar algumas instruções com você, só para avivar as verdades, que eu sei que a verdade está dentro de você, e a verdade é a palavra. Sabe, queridos, nós não viemos para dar o nosso culto, prestar um culto ao Senhor, para se alimentar somente aqui. Eu tenho certeza que você deve se alimentar em casa. Porque o nosso espírito, ele precisa ser alimentado diariamente. Por que que existem tantas pessoas presas a religiões, tantas pessoas enganadas com influências erradas, com pensamentos errados? Porque elas estão vivendo a vida que é espiritual no natural. E no natural você jamais vai experimentar do sobrenatural. É por isso que vida de fé, para quem é natural, é loucura. Porque você vai ter um comportamento e uma linguagem totalmente diferente do homem natural. O homem natural se move pelos 5 sentidos. O homem natural, ele quer entender tudo. O homem natural, ele se move pela lógica. Mas nós saímos de um reino natural para viver no reino sobrenatural. Porque ainda que a gente tenha em nós a imagem do que é terreno, nós temos em nós a imagem daquele que é celestial, porque nós temos o Espírito de Deus, que discerne todas as coisas, para nos instruir, para sabermos o que fazer e o que falar diante das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E eu tenho percebido que as instruções do Senhor, para nós nesses dias, e já começou, é para que eu e você se mova a fazer coisas que a gente nunca fez. Se mova numa generosidade que a gente nunca se moveu. Porque nós vamos ficar cada dia mais conscientes por dar prioridade à palavra, da vontade de Deus. E nós vamos sair do raso para um nível mais profundo. De experimentar coisas maiores. Mas para experimentar coisas maiores, nós precisamos mudar as nossas atitudes e comportamento. Porque a Bíblia é muito clara: aquele que planta pouco, pouco. E aquele que planta muito, em abundância, ele vai colher. E isso tem a ver com a nossa vida em todas as áreas. Como nós queremos conhecer a Deus se nós não tivermos um tempo de qualidade com Ele no nosso dia a dia? Quando a presença dele está disponível para nós em todo o tempo. Antigamente, para se ouvir uma instrução de Deus, era necessário ir para o tabernáculo. E nem podia ter acesso à presença. Tinha que esperar o sacerdote, ou o profeta, ou o sumo sacerdote trazer uma palavra de Deus, uma instrução. E hoje, eu e você como filhos, Ele fala conosco. Diga: meu Pai fala comigo todos os dias. Você tem considerado esse Pai? Para conversar com Ele antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, diante de uma instrução que Ele te dá, você tem considerado para colocar em prática, mesmo que você não entenda, mesmo que no natural você olhe e você diz assim: mas Senhor, é para mim fazer isso agora? Porque às vezes as pessoas acham. Eu lembro que uma vez, na construção,
da sede lá em Campina Grande. Eu e meu marido, a gente concordou e pegamos a nossa geladeira. Você lembra disso, amor? E ele disse: Neguinha, vamos ofertar a nossa geladeira? E eu disse: vamos. E eu lembro que uma vez alguém disse assim: nossa, mas a irmã Neide e o pastor João estão muito bem, porque eles deram a geladeira deles novinha para a construção da igreja. Alguém descobriu, né, que a gente tinha dado a nossa geladeira. Mas sabe que as pessoas, elas procuram justificar o que você vive pelo que você ganha no natural. Mas nós não honramos ao Senhor ou ofertamos porque está sobrando. Porque não é uma oferta de honra. O que você sobra é uma esmola. Deus não é digno de esmola, Deus é digno do nosso melhor. E quando nós reconhecemos que o projeto dele é mais importante que o nosso, nós pegamos aquilo que é melhor para nós e damos a ele. E sabe, queridos, às vezes pessoas não entendem isso quando elas estão no natural. E quando elas começam a ver pessoas colher, Satanás começa a dizer para elas que Deus tem filhos prediletos. Porque que ela está ouvindo a mesma palavra, está no mesmo lugar e ela está vendo pessoas romper e crescer e com ela nada acontece. É porque você não tem dado a prioridade que a palavra, que deve ser dada a palavra, como o outro que está sendo promovido dá. É muito fácil a gente querer ter um resultado de honra, de posições e de viver um sobrenatural na nossa vida, como a gente vê algumas pessoas que a gente olha assim, meu Deus, quem era fulano e como ele está hoje? Meu Deus, fulano não tem problema. Mas a gente não sabe o que ele teve que renunciar por amor ao Senhor. E esses dias a gente estava conversando sobre o poder da sua oferta. É tão interessante que o Senhor disse que quando a gente traz uma oferta para Ele, e a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, a gente tem que resolver primeiro a situação que nós temos com o nosso irmão. Deus não recebe oferta de qualquer maneira. Deus não recebe oferta de murmurador. Deus não recebe oferta do incrédulo, que dá porque tem que dar. Deus recebe oferta de filhos que o amam e o priorizam e reconhecem que Ele é a fonte. E sabe que toda semente que nós plantamos, ela faz parte da nossa vida. E nós vamos nos encontrar com ela mais na frente. E às vezes a gente acha, né, que talvez um dia a gente nunca precise ou passe por aquela situação. Mas muitas vezes a gente vai se ver passando por uma situação e onde nós vamos colher de uma forma tão sobrenatural. Por quê? Porque o semeador é aquele que planta em todo o tempo. E quando eu falo em plantar, eu falo em todas as áreas. É a gente estar discernindo todas as coisas, o tempo, o modo, como fazer as coisas para o Senhor. É num serviço que você presta ao Senhor. Como você está fazendo? Sabe, às vezes você olha para a vida de um ministro e você acha que é uma posição de destaque. Deixa eu te dizer, é uma posição de maior responsabilidade. Porque o ministro que ensina, o juízo sobre ele vai ser maior. Porque ele tem que ser o primeiro a praticar o que ele ensina. E sabe, se eu entendo que eu sou um ministro do Senhor, e tudo que eu faço para Ele tem que ser o meu melhor, que é a minha oferta de gratidão em reconhecer quem Ele é para a minha vida, eu não posso ser excelente na ministração e no meu dia a dia fazer as coisas de qualquer maneira. Porque eu preciso entender quem está em mim e quem tudo vê, quem tudo sabe, e é dele que vem a minha recompensa. Eu não preciso ver, eu não preciso fazer nada para ser visto e aplaudido pelo homem. Eu só preciso ter um coração correto para fazer todas as coisas como para o Senhor. E quando a gente faz para Ele, a gente faz com prazer, a gente faz com amor, a gente faz com alegria. A gente nem vê sacrifício, porque a gente vê que é um privilégio, papai, poder nos chamar para ser participante com Ele num grande projeto. E é isso que é a igreja. A igreja é um projeto de Deus. Amém, amém? Diga, eu estou no lugar certo, ouvindo as instruções certas. Então você tem tudo para mudar de nível, para crescer. Mas precisa receber a palavra com mansidão e ajustar o que está fora
de ordem na sua vida, porque esse é o propósito da palavra, esse é o propósito das orientações do Espírito. Amém? Então, hoje eu vou falar um pouco, faça da vontade de Deus a sua prioridade. Diga, eu vou fazer da vontade de Deus a minha prioridade. Então, a gente vai ver aqui algumas referências. E uma delas a gente vai ver sobre priorizar a palavra. Priorizar as instruções daquele que sabe o que diz, daquele que sabe tudo ao nosso respeito, daquele que conhece o plano que tem para nós, porque foi ele que estabeleceu, daquele que já esteve no nosso futuro, preparando um futuro de glória, mas nós precisamos considerar o que ele diz para poder cumprirmos o propósito para o qual ele nos criou como filhos. Estão entendendo? E eu vou dar um exemplo aqui. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 41, eu vou ler na NVT. Diz assim, o Senhor, ele estava respondendo a uma mulher que estava chateada, porque a irmã dela não estava ajudando ela nos serviços de casa. E ela estava muito atarefada, e de repente ela chega para Jesus, e ela é até mal educada. Você sabe quando você está muito atarefado, muito ocupado, com tantos serviços, você acaba sendo até grosseiro com o hóspede, porque Jesus era um hóspede ali. Aquela mesma mulher que estava com o coração para receber Jesus, com uma casa linda, com aquelas taças, com aquela louça, né? A gente sabe que Jesus nunca andava sozinho, não, então era ele uma comitiva, né? Então era muito trabalho. A mesma mulher que recebeu ele com honra, seja bem-vindo, na casa dela e estava preparando tudo, porque ela se distraiu, tirou o foco do que era mais importante, do que era prioritário para a vida dela, e se envolveu com tantas ocupações, com tanto trabalho, que ela acaba sendo mal educada com Jesus. A ponto de dizer, você não se importa não, que eu faça tudo sozinha nessa casa? Eu acho que as mulheres aqui estão sabendo do que eu estou falando, né? Ninguém nunca disse isso. Mas será possível que eu faço tudo sozinha? Cadê esses meninos? Se a gente não tiver cuidado, a gente entra no campo da murmuração e muda até o nosso humor, e daqui a pouco a gente está sendo grosseira. Não é? Porque a tendência é natural quando a gente está envolvido com muito serviço. Mas olha a resposta de Jesus para essa mulher. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Ou com muitos serviços, né, em outras versões. Mas apenas uma coisa é necessária. Diga comigo, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha. A Maria fez o quê? E ninguém tomará isso dela. Deixa eu te falar, serviço de casa é importante? Deus nos ensina a ser boas donas de casa? Sim, mas não é a nossa prioridade, porque todo dia tem serviço. Quanto mais você faz, mais serviço aparece. E se você não tiver cuidado, você se torna escrava do serviço. Você nem vai fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque eu tenho uma louça para lavar, eu tenho a roupa eu tenho a casa para fazer faxina, eu tenho não sei o quê. E vai deixando de priorizar a vontade de Deus, vai deixando de priorizar o reino, porque está muito distraído e ocupado. Aí vive uma vida no cansaço, preocupada, ansioso, mal-humorado. Por quê? Porque as muitas ocupações, elas são inimigas da intimidade, da comunhão. Os muitos serviços, porque eles vão roubar de você, como um ladrão, aquilo que é mais importante, aquilo que vai sustentar a sua vida, porque serviço tem todo dia. Mas a palavra é eterna. Se você decidir priorizar ela, é essa palavra que vai te sustentar. E sabe, se você for fiel e se manter nessa palavra, como Maria fez, parou tudo. Não é que as outras coisas não fossem importantes, mas Maria estava ensinando que havia algo mais importante. Ela tinha uma escolha. Ou ela priorizar o serviço de casa, ou ela priorizar ouvir Jesus. E ela entendeu que ouvir Jesus, naquele momento, era mais importante para ela. O que quer dizer isso? Jesus é a palavra, e a palavra está diante de nós todos os dias.
Qual é a prioridade que nós temos dado à palavra para ter comunhão com ela e conhecer o nosso Pai, e conhecer a sua vontade, e conhecer os planos que Ele tem para nós? Isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é vida de oração. Começamos conhecendo, amando a palavra, parando tudo para ouvir as instruções, parando tudo para priorizar aquilo que é eterno. Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte. Diga, eu preciso escolher a melhor parte todos os dias. E sabe o que foi que ele disse? Ninguém vai tomar isso dela. E sabe o que acontece? Quem escolhe Jesus todo dia, quem escolhe priorizar a palavra todo dia, quem escolhe priorizar a comunhão com o Pai todos os dias, nem Satanás é páreo para ele. Circunstância nenhuma. Porque quando apertar, ele sabe onde está a confiança dele, ele sabe quem está com ele sabe quem ele é e a autoridade que ele tem, porque ele está sujeito a uma autoridade maior, que é a palavra. Ele vai resistir firme na fé. E o diabo tem que fugir, ele não tem outra escolha. Então vale a pena priorizar o que é eterno, priorizar a vontade de Deus, priorizar a comunhão, priorizar a instrução, tendo um espírito manso para receber a palavra com mansidão e guardar no coração. Tem coisas que Deus fala conosco que é tão forte que a gente fica meditando com o coração, para não esquecer. Porque Deus confia coisas tão extraordinárias que se você for olhar para a sua capacidade, você diz, mas Senhor, eu? Você tem certeza? Aí o Senhor diz, é você mesmo. Porque não é na nossa força, não é na nossa habilidade, é tudo dele. Tudo é para ele, tudo vem dele. Prioriza a palavra em primeiro lugar. Lá em Mateus 6,33, na NVI, fala, busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisa? Tudo o que você precisa para viver uma vida bem-sucedida aqui na terra. Todas as suas necessidades. Aqui diz que quando você prioriza, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, todas estas coisas lhe são acrescentadas. Sabe que você foi feito justo para pensar, andar e agir segundo o padrão do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Nós fomos justificados. Hoje nós somos justos. E o justo tem um padrão de viver. O justo vive como? Então ele vai ter uma maneira diferente de pensar, de andar, de agir, porque ele vai andar segundo o padrão do reino. Buscai em primeiro lugar, prioriza na sua vida o reino de Deus, a vontade de Deus, prioriza a justiça. Viva uma vida de retidão, uma vida íntegra, uma vida reconhecendo a santidade, a glória, a presença do Espírito em você, para ser guiado naquilo que Ele quer que você faça. Sabe, queridos, a gente vê ministros falando de negócios que eles faziam e eles não faziam antes de ouvir o Espírito. Tamanha era a consciência. O irmão Reagan tinha lugares que ele ia e que de repente dava um problema. Naquela época não tinha o GPS que a gente tem hoje, não. E eles não sabiam onde estava. E o irmão Reagan, ele era guiado por dentro. Ele dizia, vira à esquerda, continua, à direita, porque ele era guiado pelo Espírito, GPS. Quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e Deus se apresentou, né? Deus falou com Ananias, para ele ir até lá. Deus deu toda a instrução a Ananias, da casa, o lugar que Paulo estava e o que ele ia fazer lá. Deus deu todo o plano. Deixa eu te falar, o nosso Pai, Ele não quer esconder nada de mim e de você, não. Se eu e você estamos sendo pegos de surpresa, é porque está faltando comunhão.
Se eu e você tem vivido uma vida de ansiedade, preocupação, é porque está faltando comunhão. Porque se conhecesse o Pai que tem, não viveria preocupado, nem ansioso, nem falando incredulidade. Porque o seu Pai não é homem para mentir, nem voltar atrás. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que fala. Vale a pena você considerar aquele que é a maior autoridade sobre a sua vida, porque foi Ele quem te criou. Se tem alguém que é digno de crédito e da gente parar tudo para dar ouvido e considerar o que Ele diz, esse alguém é o nosso Pai. E Ele fala conosco através da sua palavra. Por isso é tão importante meditar e conhecê-lo através da sua palavra. Amém? Diga, eu preciso priorizar a palavra. Eu preciso priorizar o reino. E sabe, nós precisamos também priorizar com aquilo que ocupa a nossa mente. Lá em Colossenses 3:2 diz que nós devemos, NVI, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O justo, ele não está ocupado com as coisas daqui, a ponto de desconsiderar o que é verdadeiro, o que é real, que é a nossa realidade na palavra, que é a nossa realidade no Espírito, que é a nossa realidade em Cristo. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar ocupados com aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Diga a palavra. Com o que é a verdade. A verdade é o quê? A palavra. Mas para a gente ter os pensamentos voltados nas coisas que são do alto, nós precisamos estar ocupados na meditação da palavra, na nossa comunhão com Ele todos os dias. Amém? Se nós estamos ocupados em olhar, em pensar nas coisas do alto, nós vamos estar perdendo tempo pensando em guerra, procurando notícias sobre guerra, procurando notícias sobre violência. Nós vamos estar compartilhando do que o diabo está fazendo. Nós vamos estar ocupados com essas coisas? Não, nós já sabemos o que o diabo faz. A nossa parte é o quê? Cooperar com Deus em oração. A nossa parte é o quê? Ter boas notícias para dar. Então nós precisamos o tempo todo estar ocupado, pensando nas coisas lá do alto, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Quando nós pensamos e meditamos sobre cura, nós pensamos sobre as coisas do alto? Claro. Quando nós estamos envolvidos a levar boas novas e ganhar pessoas para Cristo, nós estamos pensando nas coisas do alto, naquilo que é importante, prioridade para Deus, estarmos envolvidos com Ele. Quando nós estamos meditando na paz que excede todo entendimento, vivendo uma vida de confiança, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, preocupação, confiando na fidelidade dEle, nós estamos pensando nas coisas do alto? Sim. O justo deve andar assim. Amém? E a palavra fala sobre priorizar a comunhão. Nós vemos isso lá em Atos. Em Atos 2:42 diz assim, na NVI: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam. Em outra versão diz, eles perseveravam. Perseverar, se dedicar, tem a ver com constância. Diariamente, todos os dias, eles tinham comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E sabe, nós vamos ver que não era somente nas casas, mas era no templo também congregando. Hoje em dia a gente vê pessoas saindo do equilíbrio, do caminho para o extremo. Não, eu sou a igreja de Deus, então eu vou servir a Deus em casa, eu não preciso congregar. Onde é que está escrito isso? Porque a igreja primitiva, onde está registrado sobre os nossos irmãos que nasceram de novo, que seguiram a doutrina de Cristo, mostra que não somente Cristo, Ele estava em comunhão nas casas, levando as boas novas, curando, como Ele também estava no templo diariamente, ensinando a palavra e fazendo a vontade de Deus. Estão entendendo isso?
por conta dessa constância, dessa perseverança em priorizar a comunhão com o Pai, a comunhão com os irmãos, a comunhão na palavra, com o Espírito, a desenvolver essa vida de oração. Olha o resultado no 43. Todos estavam cheios de temor. Sabe o que temor? É o respeito e a consideração por aquilo que Deus diz, não tratando comum aquilo que para Deus é sagrado. Porque às vezes, hoje, a nossa conexão com Deus é tudo tão fácil, porque não precisa a gente fazer nada, Ele já fez. Que às vezes a gente vive uma vida querendo que as bênçãos se manifestem, sabe? Fazendo mais a vontade da carne do que mesmo do Espírito. E não é assim que funciona. Havia um temor. O temor e o amor a Deus têm que andar juntos. Nós temos que amar a Ele acima de todas as coisas, porque Ele é o nosso Pai. Mas nós precisamos entender que esse Paizinho, Ele é a maior autoridade que existe. Ele não negocia com filho, brincando com pecado. Ele não tem compromisso com o filho que só anda falando incredulidade. Ele não tem compromisso com o filho que mente. Ele não tem compromisso com o filho que considera mais importante a história ou os acontecimentos do mundo do que a sua palavra. Ou nós podemos esconder alguma coisa dele? Não adianta a gente ter uma aparência de santidade ou de filho diante de liderança ou diante dos nossos irmãos, se diante do Senhor estamos envergonhando Ele. Então, esse temor é necessário, porque assim como Ele é um Pai de amor, que nos ama, que cuida de nós, que nos educa, que não deixa nada faltar, Ele é o nosso Deus. O que Ele fala é uma lei, que é perfeita, tem que ser ouvida e obedecida. Não se argumenta com a palavra, não se argumenta com Deus. Nós cantamos aqui, quem sou eu para instruir o Senhor? Aquele que é a fonte de toda sabedoria. Aquele que sabe tudo a meu respeito. Quem sou eu? E aqui diz, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha a unidade no propósito. Na vida de comunhão, na vida de oração, na palavra, faz sinais e maravilhas se manifestar. Uma vida de temor é uma vida de santidade. É uma vida onde você não negocia com o sistema do mundo. Não negocia, quem é da fé não negocia com incredulidade, meu irmão, por educação. Alguém está falando incredulidade do seu lado e você, para não ficar chateado comigo, é mesmo. Você está concordando, você está sendo cúmplice dele. E não pense que você vai receber os resultados de milagres de quem vive na fé concordando com incredulidade. Concordando com o que Deus não concorda. Porque luz e trevas não têm comunhão. Ou se é luz ou se é trevas. E aquilo que Deus separou é para permanecer separado. E aquilo que Deus uniu é para permanecer unido. É do jeito dele, não é do nosso. Porque quem sabe tudo é Ele. E é para a nossa segurança. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Porque eu tenho um Pai que é perfeito. E encerrando aqui. Olha o que acontecia por essa prioridade. Na vida de oração, na vida de comunhão, na vida de andar na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina de Cristo. Doutrina é o ensino. Zelar por aquilo que a palavra de Deus diz para você praticar na vida. O resultado era eles verem os sinais e maravilhas que acompanhavam a vida daqueles que tinham temor e perseveravam em fazer a vontade de Deus. Lá em Atos 19:11 diz, e Deus, na área, ao meio da revista atualizada, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aí quando eu vou aprender com o apóstolo Paulo, nas cartas,
Eu vou ver o apóstolo Paulo falando: o que farei então? Eu vou orar com o meu espírito e depois eu vou orar com o meu entendimento. Eu vou cantar com o meu espírito e depois vou cantar com o meu entendimento. O que o apóstolo Paulo estava falando? A vida no espírito é prioridade. É prioridade. Às vezes a gente faz o contrário. A gente canta muito mais com a nossa mente. E no espírito ninguém nem ouve. Ninguém nem sabe que você é batizado no Espírito Santo. Olha, se ninguém sabe... E é algo que a gente desenvolve no nosso dia a dia, porque você foi batizado no Espírito Santo para ter uma comunhão na linguagem do seu Pai. E você desenvolve essa comunhão. Porque existe, sabe, amados, quando a gente está falando em outras línguas, orando em outras línguas, nós não estamos falando com homens, é com o Pai. Então a gente vai ver o apóstolo Paulo sempre priorizando o que Deus priorizava. Sempre priorizando a vida no Espírito. E olha o resultado na vida do apóstolo Paulo. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Levanta suas mãos assim. Diga: as minhas mãos foram ungidas para fazer milagres. Diga: pelas minhas mãos, os doentes vão ser curados. Os mortos vão ser ressuscitados. É Deus através das suas mãos. As suas mãos foram criadas com um propósito, para abençoar. Você é uma autoridade dele. Agora, para essa autoridade funcionar, e para você ver a manifestação desta unção, você precisa priorizar. Você precisa conhecer seu Pai. Você precisa conhecer o Espírito para você discernir o que fazer em cada situação. Amém? Diga: as minhas mãos foram criadas para abençoar. E eu vou encerrar com o versículo 12 que diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Você tem que ser tão santo que a sua roupa, ela vai ser influenciada. Onde tocarem, onde a sua roupa chegar e alguém tocar e ele precisar de cura, a cura se manifesta. Meu Deus. É com essa mesma seriedade que eu e você temos que viver a nossa vida no Espírito, a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade, sabe? A gente não pode estar satisfeito com os resultados que nós temos tido. Porque se tem alguém que tem ousadia, poder e autoridade para os espíritos malignos fugirem e as enfermidades não poderem prevalecer, esse sou eu e você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: olha, aquilo que você viu em mim, aquilo que você aprendeu de mim, faça, pratique, e o Deus de paz estará com vocês. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso para alguém? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo, porque Cristo tem que ser visível na nossa vida. E eu sei que nós somos as respostas para a vida de pessoas. Deus não nos chamou para a gente apenas estar olhando para a nossa vida e orando apenas pelas nossas necessidades. Mas Deus nos chamou para impactar e mudar condições e vidas de pessoas por causa do poder, da autoridade, da unção que Ele nos confiou. Amém, amém? Então, quanto mais intenso você for, né, na intimidade, no relacionamento, na vida de oração, mais vidas de pessoas você vai afetar e você vai cumprir o propósito. Porque se a própria roupa de Paulo, lenços que eram levados, as enfermidades tinham que fugir das vítimas, olha que poder extraordinário é esse que nós carregamos. Porque se a minha roupa, querido, pode fazer isso, quanto mais eu, onde eu estou. Deus não faz acepção. Mas nós é quem escolhemos priorizar a vontade dele ou não. Amém? Diga: priorizar a vontade de Deus é uma escolha que eu tenho que fazer
todos os dias. Amém, amém? Glória a Deus. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez essa confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.